muito bem-vindos, agora oficialmente. Vamos dar início então? Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, respirando profundamente, se conectando com Deus, nosso Pai Criador, com Jesus, nosso Mestre, e com toda a espiritualidade presente, responsável pelas atividades da noite de hoje. Senhor, nós te agradecemos por mais este momento, por estarmos todos juntos, reunidos em seu nome. Que essa noite possa ser de grande aproveitamento de todos nós, que a palestra que iremos assistir agora, possamos absorver e colocar em prática tudo aquilo, todos os conhecimentos que nos será ofertado. E que o tratamento que iremos receber na noite de hoje possa proporcionar a cada um de nós o equilíbrio do corpo e o equilíbrio do perispírito. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E a gente roga a espiritualidade que envolva o Luiz em muita luz, para que ele possa ser inspirado e trazer para todos nós palavras edificantes. Esse é seu Luiz. Boa palestra. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, boa noite, sejam bem-vindos. Eu começo dizendo que Jesus disse o seguinte: aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. Então Jesus está presente através dos seus mensageiros de luz, através dos seus anjos, e por isso estamos felizes, e por isso elevamos os nossos pensamentos, pedindo ao Senhor e à espiritualidade que nos envolva para que possamos melhor compreender as orientações de hoje. Tudo que nós trazemos aqui é de Jesus, tá certo? Falamos do Evangelho, falamos da Boa Nova. Então, uma coisa é nós sabermos, entendermos, recebermos a informação. E outra coisa é nós praticarmos. Então, que nós possamos ser fortalecidos para, de acordo com o que nós escutarmos aqui hoje, praticarmos. Nós vamos virar santos de uma hora para outra? Lógico que não. Essa estrada é muito longa, é muito comprida, cheia de obstáculos, mas cada um tem que fazer a sua parte. Ninguém faz a parte um do outro. Certo? Vou começar falando da lei maior. Alguém sabe qual que é a lei maior? Alguém pode me falar qual que é a lei maior? A lei maior de Deus. A lei maior de Deus, vocês nunca mais vão esquecer agora, quando alguém perguntar para vocês. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a lei maior. Bastaria cumprirmos esta lei e todas as outras nós poderíamos dispensar. Mas nós temos o quê? Uma grande dificuldade de cumprir essa lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nos esforçamos para amar a Deus, mas muitas vezes deixamos o próximo de lado. Acabamos não dando o devido valor ao próximo. E o próprio Jesus falou que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Serve quem? O próximo. Esse é o maior. Mas nós ainda temos uma grande dificuldade. E eu quero voltar, eu sempre falo aqui, quem já me viu falar, eu gosto de falar bastante do Sermão da Montanha. Porque esse Sermão da Montanha é uma peça dentro do Evangelho, trazido por Mateus, no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Lá nós temos o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, como eu disse, é uma síntese de toda a moral cristã. Se não tivéssemos todo o resto, tivéssemos apenas o Sermão da Montanha, bastaria. Para que nós pudéssemos nos reformar, para que nós pudéssemos ser melhores
diante das orientações do Sermão da Montanha, que foram passadas por Jesus. Então, naquela época, Jesus era acompanhado de diversas pessoas, muitas pessoas o seguiam, mas nem todas conseguiam ter uma proximidade muito grande de Jesus. Então, o povo, né, a população, como não conseguia chegar até Jesus, procuravam os apóstolos. Já que eu não consigo chegar no presidente, eu vou na diretoria. E aí eu vou lá na diretoria e converso lá com aqueles amigos que estão mais próximos de Jesus. Era assim que eles faziam. E aí um determinado grupo de pessoas, na verdade 3 homens, naquela época procuraram justamente o Mateus, esse nosso amigo que escreveu aí o Sermão da Montanha, que trouxe para nós o Sermão da Montanha. Esses 3 amigos procuraram o Mateus e falaram: olha, nós estamos deslumbrados com a Boa Nova. Tudo que nós estamos vendo por aí, as novidades e tal, isso é fantástico. De que forma nós podemos ajudar esse grande projeto? Né? Essa grande frente, de que forma nós podemos ajudar? E aí Mateus disse o seguinte: olha, eu não vejo como vocês possam nos ajudar. Porque vocês são 3 pessoas cheias de problemas, cheias de aflições. É na família, é no trabalho, é na sociedade. Vocês são cheios de problemas. E eu não vejo como 3 pessoas cheias de problemas possam ajudar um projeto tão grande como esse da Boa Nova. Eles tinham ido falar com o Mateus numa grande esperança. E aí, de repente, eles receberam um balde de água fria. Caramba, eu vim aqui para me oferecer, o negócio é tão bacana, e estão falando que eu não vou conseguir. E eles saíram dali extremamente tristes. Porém, eles sabiam que no mesmo dia, na mesma tarde, Jesus estaria falando no monte. E eles não perderam a esperança por conta disso. Pois bem, assim que esses 3 personagens saíram da casa de Mateus, quem chegou? Jesus com outros apóstolos. E aí Mateus foi correndo falar com Jesus: Senhor, você não sabe o que aconteceu. Estiveram aqui 3 pessoas, se ofereceram para nos ajudar, mas fica tranquilo, já despachei as 3, eles não tinham a menor condições de nos ajudar. Muitas aflições, muitos problemas. E eu não vejo como, né? O nosso projeto é grandioso, Senhor. E o que Jesus falou para eles? Para Mateus? Mateus, você não entendeu absolutamente nada. Eu não estou aqui para os vencedores do mundo. Eu estou aqui para aqueles necessitados, para aqueles justamente esses que você dispensou, para os aflitos. E aí, Levi, que era o Mateus, ficou meio assim, ele viu que deu uma mancada, mas naquele mesmo dia Jesus falaria no monte. E aí é para lá que nós vamos, para o Sermão do Monte, para falar do nosso tema de hoje. E aí no Sermão do Monte, se vocês pegarem lá no capítulo 5, versículo 39 a 48, vocês vão ver que Jesus está pedindo coisas muito fáceis para nós e que nós não conseguimos fazer. Por exemplo, se alguém te bater numa face, oferece a fácil. Moleza. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. E ele falou: se alguém quiser tomar a sua túnica, não só você lhe dê a túnica, como também dê uma capa. E ele falou ainda o seguinte: se alguém te pedir para você caminhar com ele 1 milha, caminhe 2. Se alguém te pedir emprestado, empresta. Se alguém estiver precisando, ajuda. E o mais importante desse pequeno trecho aqui: amai os vossos inimigos. Qual o mérito que nós temos de amar os nossos amigos? Mó fácil amar, Flávia. Mó fácil. Mó tranquilo, né? Sossegado. Nosso problema é amar os nossos inimigos. E quando ele acaba esses versículos, ele acaba com o seguinte: sede vós perfeitos,
como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso foi o que ele disse no Sermão da Montanha. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a perfeição. Para começar, a perfeição é uma menina, certo? É a perfeição. Substantivo feminino. O que nós podemos definir como perfeição? Perfeição é o mais alto grau de excelência, de qualidade, nós podemos definir como perfeição. Se eu tivesse uma régua, eu teria que colocar isso lá na ponta da régua como sendo o mais alto grau de excelência, né? Para que alguém possa buscar essa meta. Esta é a perfeição. E o que a gente pode pensar também de perfeição? Quando nós compramos, por exemplo, um objeto, chega em casa, nós queremos saber se o nosso objeto está perfeito ou não, se está de acordo com o que nós compramos ou não. E aí, como que nós avaliamos isso? Bom, não pode ter defeito, não pode ter falha, não está certo? Então eu tenho que ter alguma coisa sem nenhum tipo de vício, sem nenhum tipo de problema, para que eu possa definir isso como sendo perfeito. Um vaso, por exemplo, eu comprei um vaso maravilhoso, ele tem que estar perfeito. O que ele está perfeito? Ele não tem defeito nenhum, não tem nenhum tipo de falha, não tem nenhum tipo de mancha, não tem nada. Então essa é a ideia que nós temos de perfeição. Ocorre que perfeição para nós, para o nosso mundo aqui de provas e expiações, não cabe, não encaixa. Nós estamos no mundo de provas e expiações, que é um mundo de imperfeições, ao contrário da perfeição. Então nós ainda somos seres imperfeitos. Aquela reguinha que eu falei, aquela escala que eu falei, nós estamos muito embaixo ainda para chegar lá em cima. É isso que está acontecendo conosco. Embora nós saibamos que a perfeição não seja uma realidade absoluta para o nosso mundo, ela é relativa. E quando é relativa, é nossa obrigação, é nosso dever buscarmos a tal da perfeição possível, a perfeição relativa. É essa que nós buscamos. E nós, como seres humanos, buscamos que tipo de perfeição? Através do que nós avançamos? Através do que nós evoluímos? Moral é uma Nós avançamos intelectualmente, pela nossa inteligência e moralmente. São as duas asas, né, que nos possibilitam alçar voos. Nós precisamos das duas asas. Nós precisamos avançar intelectualmente, porque vai nos trazer qualidade de vida, porque vai nos trazer avanço tecnológico, vai nos trazer avanço na ciência e tudo o mais. Vai nos trazer principalmente conhecimento. Conhecimento é o que liberta. Então, nós vamos nos libertando do que à medida em que nós vamos conhecendo e buscando informações. Vamos nos livrando dos preconceitos. Então eu preciso da minha parte intelectual, mas não posso esquecer da minha parte moral. Que para nós aqui, dentro da doutrina espírita e dentro do que diz os ensinamentos de Jesus, é o principal. Mas não podemos abandonar nenhuma e nem outra, porque precisamos das duas. Só observando que normalmente, de acordo com as instruções dos espíritos, quem vai na frente é o desenvolvimento intelectual. Então a nossa possibilidade de desenvolvimento intelectual, de avanço, é maior do que da parte de moral. E como que acontece o desenvolvimento moral? Pelo próprio desenvolvimento intelectual. Eu vou ampliando o meu pensamento, vou ampliando minha compreensão, vou entendendo, vou conhecendo. Isso permita com que eu reconheça os valores da evolução moral. E aí ela vem junto. Aí nós temos o exemplo, por exemplo, lá acho que vocês já ouviram falar de Capela. E aí,
os exilados de Capela, eles eram extremamente inteligentes, já estavam avançados, muitíssimo avançados. No entanto, moralmente deficitários. E eles foram, então, exilados para uma reciclagem em um outro planetinha chamado Terra, e depois tudo se resolveu. Esse pequenininho. Nessa gotinha. Agora, com relação à perfeição, nós temos um paradoxo. Porque ao mesmo tempo em que nós devemos buscar a perfeição, nem que seja a perfeição relativa, isso pode nos incomodar. Porque todo exagero incomoda. Tipo, aquele cara perfeccionista que é um chato. O cara é tão perfeccionista que ele, se não conseguir chegar no nível de perfeição que ele entende que tem que chegar, ele se torna uma pessoa infeliz. Isso mexe com ele emocionalmente. Então existe um paradoxo. Pô, eu tenho que buscar a perfeição. Mas também, se eu ficar só preocupado em buscar a perfeição, eu posso me desequilibrar, eu posso ir por um caminho que não é o melhor caminho para que eu possa ir para frente. E tudo isso pode, de alguma forma, causar um desgaste emocional. E não só emocional, porque eu começo a me cobrar, eu entendo que a sociedade está me cobrando e eu começo a me cobrar, e por eu não atingir a perfeição que eu acho que eu tenho que ter perante as outras pessoas, eu acabo me desequilibrando emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E aí, se eu for a um nível muito acentuado com relação a isso, eu fico realmente doente, fisicamente. Vou parar no médico, vou parar no psicólogo, no psiquiatra, vou ter que ir lá no centro espírita aí toda semana para ver o que dá para fazer, não é? Por quê? Porque é uma cobrança que não está no tamanho certo, tá? Por exemplo, tem pessoas que acham que para ser feliz, para viver feliz, tem que viver na perfeição. Então, cuidado, porque agora eu vou dizer para vocês que a perfeição, como eu já falei, não existe, tá? Dependendo de como nós exercitamos isso pode nos fazer mal, ao invés de fazer bem, tá? Bom, mas vamos voltar lá em Mateus. Por que Jesus falou então, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito? Mas Jesus sabe que a perfeição não é desse planeta. E por que Ele quer nos comparar a Deus? Que nós sejamos perfeitos como Deus é perfeito. É claro que Jesus, que eu chamo de mega ser de luz, inteligência que esteve conosco aqui, em termos de moral incomparável, maravilhoso. Então é claro que Jesus não ia dar uma mancada dessa. Ele sabe que nós não conseguiríamos ser perfeitos no estágio em que nós estamos. Mas qual que é a proposta de Jesus? Sede perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Ele está nos dando um modelo, como Ele próprio é um modelo. Nós precisamos de modelo. Nós precisamos de modelos. Então, quando somos criancinhas, precisamos de quem? Pai, mãe, tio, tia, avô, vó, responsável. Porque esses são os nossos modelos e, através deles, nós vamos formando o nosso caráter. Agora, Jesus não ia dar para nós um modelo fácil de ser atingido. O modelo tem que estar longe, porque se o modelo está longe, eu vou me esforçar bastante para pelo menos me aproximar do modelo. Nós precisamos do quê? De um objetivo. Nós precisamos do quê? De uma meta. E aí eu lembro de um professor que estava contando uma história. Ele dava palestras em todo o Brasil. E em uma dessas viagens lá, ele estava no hotel, descansando, preparando para a palestra.
E aí ele estava à beira da piscina, aproveitando aquele pequeno tempo de lazer. E o que ele fez? Ele falou, nossa, que piscina maravilhosa, aquela piscina enorme. E aí ele pensou, eu vou pular desse lado e vou sair lá do outro lado. Falou com ele mesmo. E aí ele pegou e partiu para o desafio dele. Ele pulou. Quando ele saiu, ele pensou que já estava bem perto do outro lado, ele saiu na metade. Aí ele ficou pensando, o que será que aconteceu? Que eu tinha um projeto, eu tinha um plano, eu tenho capacidade, e o que será que aconteceu? Aí ele pensou o seguinte, quem sabe se eu tiver uma máscara, né, que possa enxergar embaixo d'água, e quem sabe se eu colocar um alvo lá do outro lado da piscina, e aí talvez eu enxergando esse alvo, eu consiga chegar. E foi o que ele fez, colocou a máscara, colocou o alvo do outro lado da piscina e pulou. Agora ele estava enxergando, agora ele estava vendo o alvo que ele tinha que atingir. E ele chegou lá, do outro lado, muito rapidamente. Por quê? Porque ele tinha um alvo, ele tinha uma meta. Então, nós temos uma meta, nós temos um alvo, que é buscar a perfeição de Deus. Não igual a Deus, porque se nós alcançássemos a perfeição de Deus, nós também seríamos deuses. Então, isso é inadmissível, porque perdeu sentido a relação criador e criatura. Nós somos as criaturas, mas nós podemos nos aproximar de Deus. Nosso exemplo é Jesus. Está lá do lado dele. Jesus, o nosso mestre amado, o responsável aqui pelo nosso planeta, né? Que nos orienta, que deixou todos esses ensinamentos maravilhosos. Então, nosso exemplo é esse. Por isso que Jesus disse, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, né? Então, nisso nós temos que imitá-lo. Imitá-lo quem? A Deus, imitar Jesus. Nós temos que... podemos imitar coisas ruins? Podemos. É bom? Não. Podemos imitar das outras pessoas coisas boas? Podemos. Porque são exemplos, são coisas que estão acrescentando, que estão nos deixando mais fortes. Então é isso. A ideia de Jesus, quando ele apresentou essa proposta, é que nós pudéssemos imitar a Deus. Pelo menos nos aproximarmos. E aí é colocado dentro desse contexto todo, porque vocês vejam, ele falou, amai os vossos inimigos. Amar o inimigo é um ato de caridade. Que não é fácil. Como eu falei, amar amigo é fácil. O problema é amar o inimigo. Mas como que eu vou amar meu inimigo? O cara puxou meu tapete, me magoou, né? Fez coisa errada comigo, etc e tal. Como que eu vou amar? A questão é que nós temos que entender o que é esse amar. Não dá para se amar um inimigo como se ama um amigo. Não dá. É impossível. Mesmo porque, dentro desse contexto todo, o que nós temos é uma troca energética, uma troca de energia. Então, quando você se aproxima de um amigo, a energia é boa. É uma energia que te atrai. Você quer dar um abraço, você quer dar um aperto de mão, você quer jogar a conversa fora, é isso que você quer fazer. Porque é energético, nós nem estamos pensando nisso, mas é energético. É lei da atração. Então, o meu comportamento com o amigo é outro. Com o inimigo, o que acontece com os fluidos? O que acontece? Uma rejeição. Essas energias, ao contrário do que eu falei anteriormente, elas acabam se colidindo. Existe uma rejeição de você se aproximar do inimigo. Já mentalmente, já energeticamente, já existe.
Bom, então como que eu consigo amar o meu inimigo? Eu consigo amar o meu inimigo, no mínimo não desejando mal para ele, permanecendo num neutro. Porque tem pessoas que têm o inimigo e querem se vingar. Têm o inimigo e desejam o mal. Enquanto não acontece o mal para aquela pessoa, não sossegam. Então, amar o inimigo é contenha-se, permaneça neutro. Se você conseguir, dentro dessa passagem aqui, Jesus está falando, ore pelo seu inimigo. Faça uma oração pelo seu inimigo. Ele precisa. Além do mais, nós não sabemos o que aconteceu nas vidas anteriores. Nós não lembramos. Então, de repente, o que está acontecendo agora é o efeito de uma causa que nós provocamos em vidas passadas. Então, diante disso, o que nós temos que fazer? Nós temos que, primeiro, como espíritas aqui, nos mantermos equilibrados, né? E entendermos que nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é, se eu puder, eu vou fazer uma oração pelo meu inimigo. Isso é um ato de caridade. Tá. O que tem a ver o ato de caridade a ver com isso? A caridade é um dos instrumentos que nos leva à perfeição. É a caridade. Por que a caridade é um instrumento que nos leva à perfeição? Porque para você ser caridoso, você começa a trabalhar alguns vícios que para nós são extremamente problemáticos, tipo egoísmo e orgulho. Na hora que eu começo a trabalhar com a caridade, eu vou me tornando menos egoísta, vou me tornando menos orgulhoso. Às vezes, nem é uma questão de sentimento, é porque eu sei que tem que fazer caridade, então eu faço. Não interessa, está valendo do mesmo jeito. Se você puder colocar sentimento, melhor. O grau aqui vai subir. Teremos uma caridade mais perfeita. Mas a caridade, então, serve para nós como um instrumento para que nós possamos acelerar o nosso processo evolutivo em busca da nossa perfeição como pessoas, como objetos divinos, como peças de Deus. Deus nos quer perfeitos, não quer falha da gente, não quer nenhum tipo de mancha, nada. É isso que nós precisamos trabalhar. É fácil? Lógico que não. Vai acontecer de uma hora para outra? Não. Isso demanda muito trabalho. Isso demanda muita luta. Isso demanda entendimento. Isso demanda sacrifício, por exemplo. Estamos sacrificando essa noite de hoje para estarmos aqui ouvindo algumas orientações de Jesus. Isso demanda nós. Se eu quiser um objeto bacana, eu tenho que aumentar a qualidade e diminuir os defeitos. Tá certo? Para nós é a mesma coisa. Temos que diminuir os nossos vícios e aumentar as nossas virtudes, se quisermos continuar no caminho do aperfeiçoamento. Vícios nós temos inúmeros. Temos ciência disso? Temos, já é um bom começo ter ciência, né? Olhar no espelho e saber, eu não sou perfeito, eu preciso arrumar isso, preciso arrumar aquilo outro. Não arrumar o do vizinho, arrumar o seu. Eu arrumar o meu. É assim que funciona. Então, nós precisamos estar atentos para isso. Tá, gente? O Marcão já me deu um alô ali, eu tinha mais coisa para falar, mas... outra coisa, o que acelera o nosso processo de aperfeiçoamento é o que chamamos de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Escolhas, seleções. O que nós escolhemos, o que nós selecionamos, o que nós queremos para a nossa
vida. Isso daí é que vai nos ajudar, vai, vamos dizer assim, servir como um catalisador para acelerar o nosso crescimento em busca da perfeição, tá? Agora, para resumir e para acabar, como eu disse que a caridade é uma síntese, né? É um instrumento para que nós possamos alcançar a perfeição. A maior prova está na passagem do juízo final, só para terminar, tá? O que diz lá o juízo final? Que vai chegar uma hora que vão separar os bodes das cabras, né? Aí os bons vão ficar do lado, os ruins vão ficar do outro. E o que Jesus falou? Falou que, Senhor, por que estamos aqui do lado direito, do lado dos bons? Ué, porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Estive nu e me vestiste. Estive sem abrigo e me abrigaste. Estive enfermo e fosse me visitar. Estive preso, fosse me ver. Mas quando, Senhor, nós fizemos isso? Quando fizeram aos meus irmãos menores. Isso é a caridade em ação. Isso é servir ao próximo. Isso, não vamos esquecer, é o juízo final. É isso que vai ser avaliado quando nós chegarmos no plano espiritual, nada mais. Ninguém vai avaliar se nós temos diploma, olho azul, se tem o carro do ano, se tem poder, nada disso. O que vai ser avaliado é exatamente o que está no juízo final. Então, gente, diante de tudo que nós escutamos aqui, né, o que nós temos que fazer é a nossa parte individualmente. Ninguém faz a parte um do outro. Devagarzinho, aos poucos, devagar e sempre rumo à perfeição, porque nós chegaremos lá, tá bom? É isso. Boa noite para todos, muito obrigado.